Pronto, estamos de volta. Estamos de volta e vamos continuar falando aqui em relação ao financiamento da educação para o Brasil. E vamos falar principalmente agora da nossa querida LDB, promulgada em 1996, veiculou explicitamente a educação ao mundo do trabalho. Alguém pode perguntar, e aí, professor, por que ela foi colocada ao mundo do trabalho e à prática social e também se preocupou em estabelecer fontes de financiamento para os gastos educacionais? Como é que ela se veicula ao mundo do trabalho? Antes da Constituição de 1988, desde Dom Pedro, lá quando Dom Pedro I coloca na primeira Constituição que a educação tinha que ser direito de todos, mas só colocou no papel. Não se cumpriu isso. Não se fez isso. Depois vem outras constituições, com o próprio Dom Pedro II, também se colocou, avançou alguma coisinha, não se colocou no papel. Já vinha lá dos jesuítas, que não tiveram só a preocupação em educar os filhos dos colonos e os europeus, e os pobres, os índios, eram uma educação catequizada. Os pobres, nem tanto os negros, foram negados aos negros durante séculos a educação. Depois a gente vem para a República. Não, agora melhor, a República vai vir. A República vinha andando a passos lentos com a educação. Mas em 1920, 26, surgiu um jovem entusiasta com outros, Anísio Teixeira e demais seguidores. E quando Vargas chega ao poder em 1930, se coloca, tinha-se feito depois o Manifesto dos Pioneiros da Educação, mas quando Vargas dá o golpe ao Estado Novo, tira todos esses direitos. Depois tenta, lá mais na frente, dar uma melhorada, já com o advento do Paulo Freire, educando, discutindo o que era bom para a educação, Darcy Ribeiro e demais membros desse time maravilhoso de pensadores da educação brasileira. O que acontece? Vem em 60, quando o Jânio assume o poder, depois renuncia e fica o Jango diz, agora vamos fazer uma reforma na educação brasileira. Tinha lá o mestre Darcy Ribeiro, e depois vamos ter uma aula sobre o Darcy, viu? Sobre o Darcy, vocês vão ficar encantados com Darcy. E Darcy estava lá para essa reforma que ele já tinha implementado com o Leonel Brizola no Rio de Janeiro, o Leonel governador, ele vice, e ele queria mais. Quando nesse período, o nosso querido Leonel, o Jango, tenta as reformas e acontece o regime militar. 64. Se tira muitos direitos. Vem somente em 1979, depois de muita gente morrer, muita gente tombar, muita gente brigar por direitos, após o AI-5 de 68 também, 21 anos de regime militar, e estacionou nossa educação. Aí o que é que vem? Vem a Constituição Cidadã de 1988. Antes, alguém era médico, não, eu vou lá complementar minha renda, vou dar a educação, mas não tinha nenhuma pedagogia para estar em sala de aula. Era médico, mas não tinha pedagogia. Advogado, mas não tinha pedagogia. Eu não estou dizendo que um médico não possa ter a pedagogia para estar em sala de aula. Claro que tem. Um advogado, claro que tem. Um engenheiro, claro que tem. A partir do momento que ele buscar as estruturas da pedagogia em qual setor ele quer trilhar. O que é que acontece? A Constituição defende a educação amplamente e tem brigas travadas com vários setores da educação brasileira e de outros setores econômicos, que não, por que tantos recursos para a educação?
a nossa Constituição Cidadã, ela preconiza a LDB, ela preconiza o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, do idoso, para as minorias, e preconizou tanta coisa, entre elas a LDB, que foi vinculada ao mundo do trabalho. Professor, como é que ela é vinculada ao mundo do trabalho e à prática social? A partir do momento que o professor vai começar a ter o plano de carga e carreira, aí o profissional da educação, ele será visto de uma forma bem respeitada. O que é o profissional da educação? O vigia da escola é profissional da educação. A zeladora é profissional da educação. O que é o datilógrafo, que hoje é o digitador, é o profissional da educação. Quem cuida da biblioteca é profissional da educação. O secretário é profissional da educação. E assim, todos os setores ali dentro são profissionais da educação. E o que é que eles são vinculados ao mundo do trabalho? A partir do momento que esse cidadão passa a ganhar dinheiro, passa a ter salário, o salário dele começa a circular e ele começa a ter gastos, e quando o gasto dele acontece, ele estabelece que a economia daquela comunidade melhora. E o que é que ele faz? Ele exerce a prática social dele trabalhando e a prática social dele também, comprando, participando das decisões e assim sucessivamente. Por isso que a LDB, que foi promulgada em 1996, vinculou explicitamente a educação ao mundo do trabalho e à prática social. E também se preocupou em estabelecer fontes de financiamento para os gastos educacionais, no que tange a ação pública pela educação. As normas legais atribuíram à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a responsabilidade pela manutenção e expansão do ensino e consagraram uma estrutura de financiamento para tanto. Então, percebam só, nas três esferas. Coloca o Distrito Federal porque é a capital do Brasil, mas ele vai dizer: atribuíram normas legais à União, que é o governo federal, com toda a sua estrutura, a União, aos estados. O Estado brasileiro conferiu a cada estado, ao Distrito Federal e aos municípios a responsabilidade pela manutenção e expansão do ensino e consagrar uma estrutura de financiamento para tanto. O quadro 1 apresenta a responsabilidade pelo financiamento da educação pública brasileira, agrupada aos segundos componentes administrativos da federação, com as devidas fontes de recursos. De acordo com o quadro 1, a União divide a aplicação dos seus recursos na manutenção do sistema federal, na execução dos programas próprios e em transferências para os sistemas estaduais e municipais. Os programas federais são os institutos federais, as universidades e assim sucessivamente. E transferência para os sistemas estaduais e municipais. A União divide a aplicação dos seus recursos na manutenção do sistema federal, na execução dos programas próprios e em transferência para os sistemas estaduais e municipais. Na composição de suas receitas, os estados somam recursos recebidos da União aos provenientes de suas fontes, os quais são utilizados na manutenção e expansão dos seus sistemas de ensino. Na composição dos recursos destinados à manutenção e expansão de suas redes de ensino, os municípios recebem recursos da União e dos estados, os quais são somados aos seus próprios recursos. Se coloca desse jeito, que recebe da União e do Estado. Mas é bom lembrar que todo e qualquer recurso ele é gerado aqui no município, aqui dentro do município, da municipalidade. Os recursos são gerados aqui. Quando eles são gerados aqui, então eles vão para a União organiza, que é o governo federal, depois vai devolver para os estados
e município. Ou seja, seguindo o que estabelece a norma legal. Observa-se que o regime de financiamento entre entes federados é o de colaboração e que a ação supletiva redistributiva, quase que não sai, da União e Estados, conforme se pode verificar. Eles vão redistribuir. Geramos aqui no município, mas depois vamos redistribuir isso. Vamos fazer com que esse dinheiro circule e chegue aos municípios na redistribuição da União e Estados, conforme verifica. Tudo está condicionado à plena capacidade de atendimento e ao esforço fiscal dos Estados, DF e municípios, e dos municípios. Rendimento ao esforço fiscal dos Estados, DFs e municípios. A gente acabou repetindo. A estrutura de financiamento da educação, apresenta no quadro 1, é mista e complexa, com a maior parte dos recursos sendo proveniente das fontes do aparato fiscal, que é o caso típico dos recursos de veiculação dos impostos. Os impostos que as empresas pagam, os impostos que o cidadão paga. Como é que você paga? A partir do momento que você compra alguma coisa, o produto já está lá. O produto já tem o imposto que é colocado. E esse imposto, ele vai para a educação, para a saúde, para a infraestrutura e assim sucessivamente. Parcela razoável provém das contribuições sociais, principalmente das contribuições originalmente destinadas ao financiamento da Seguridade Social e daquela contribuição criada exclusivamente para a educação, que é o salário educação. É o plano de carreira e salários da educação. Outra parte provém das operações de crédito com agências internacionais. Por último, tem-se as outras fontes que entram desde as aplicações financeiras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação até os recursos arrecadados diretamente pelas instituições veiculadas. A partir de 1994, um fundo de financiamento atípico, o Fundo Nacional de Emergência, começou a funcionar e também foi utilizado para financiar a nossa educação. Que coisa boa, né? Além disso, na definição dos princípios constitucionais que regem a educação, afirma-se que no tocante ao financiamento desse setor, estabelecido essencialmente no item 4 do artigo 206 da Constituição Federal, o ensino público em estabelecimentos oficiais será gratuito. Nós vamos discutir esse artigo da Constituição no nosso outro bloco, que é o artigo 206 da Constituição Federal, que é que ele diz todos os passos no que diz respeito à educação. E nós vamos discutir isso na parte da tarde. Que ele diz, além disso, na definição dos princípios constitucionais que regem a educação, afirma-se que, no tocante ao financiamento desse setor, estabelecido essencialmente no item 4 do artigo 206 da Constituição, o ensino público em estabelecimentos oficiais será gratuito. Claro, é gratuito sim. Gratuito, mas a gente tem que dizer assim, mas quem paga? Quem paga somos nós. Quem é que paga? É o professor. Quem é que paga? É você que trabalha. Quem é que paga? É você que derrama seu suor. Então ele é gratuito, mas abre-se a exceção para as instituições educacionais estaduais ou municipais que não sejam totais ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Permite-se a destinação de recursos públicos para entidades confeccionais, filantrópicas, comunitárias, possibilidade essa prevista no artigo 213, que é algumas instituições filantrópicas que recebem também recursos do governo federal para que dê continuidade à educação. Tá certo? No próximo, na parte da tarde, a gente continua, mas a gente vai passar trabalho e se encontra daqui a pouco